perde, ninguém fica sem suprimento, ninguém fica na tempestade, porque Ele está no nosso meio. Ele está aqui. No meio da palavra, o apóstolo já profetizou: vai ter cura no meio da palavra. Eu profetizo que o ambiente do Senhor é um ambiente de paz, ambiente de cura, é ambiente de revelação. Você vai ter, meu irmão, um dia maravilhoso amanhã, depois de amanhã, e depois. Sabe por quê? Porque a palavra foi liberada. E Deus liberou uma palavra para Noé. Ele liberou uma palavra profética para ele. Deus mandou Noé construir um transatlântico no meio de uma terra seca. Fala, pastor, que coisa maluca é essa? Meu irmão, nosso Deus não é para entender não, é só para você seguir o que Ele fala. Você não precisa entender. Você não precisa fazer uma história, não, vou desenhar para você. Não adianta desenhar. Quando Deus fala, Deus falou. Quando Deus pede, Deus já pediu. Quando Ele falou com você, meu irmão, minha irmã, já faça, porque a palavra dEle é a única coisa que te sustenta. A única coisa que te deixa, sabe, muitas vezes não sucumbir às pressões, é a palavra do Senhor. E Deus falou com Noé, lá em Gênesis, abra a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 7, de 13 a 16. Como é importante nós não perdermos as reuniões, como é importante você estar atento para aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Como é importante você, a cada culto, não importa se é o menor ou se é o maior, porque nem tem culto maior para Deus ou menor para Deus. A Bíblia fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará. Se tivesse só eu, apóstolo, estava tudo certo já. Mas Deus trouxe uma multidão para responder e para receber. Desde já eu quero agradecer, sabe? É um privilégio estar nesse altar. É um privilégio subir aqui e pregar a palavra de Deus aqui. É um altar profético, um altar que formou tantos homens, tantas mulheres de Deus. E eu quero agradecer minha apóstola, que é, sabe, é o meu norte. Ela que às vezes, sabe, meu irmão, vou te falar uma coisa. A mão dela é pesada. Mas quando ela corrige, meu irmão, você nunca volta a fazer coisa errada de novo. Sabe por quê? Porque nós precisamos de mãos como essa. E do meu apóstolo. Você está pregando e ele está assim, beleza. Mas meu irmão, vou te falar uma coisa. O modo de treinamento dele não é se você chutar no gol, se acertar a trave, ele falar, quase não. Ele vai falar para você assim, ó, se eu treinei você fazer gol, por que você acertou a trave? Sabe por quê? Porque Ele quer que você tenha excelência naquilo que você faz. Ele quer que você cresça. Eles querem que vocês sejam muito maiores do que vocês veem hoje. Por isso que existe esse treinamento profético na sua vida. Então não existe coisa grande ou pequena para Deus. Grande é o Senhor. Grande é Ele. Grandes são as coisas que Ele vai fazer por você. Grandes são as promessas dEle para a sua vida. Esquece os problemas, esquece os desafios, esquece aquilo que você ouviu hoje, esquece a pessoa que quis te botar para baixo. Se firma na palavra do Senhor. E não é de um desafio. Ele fala, nesse mesmo dia, entraram na arca, Noé e os seus filhos, Sem, Cã, Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, de todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca, de 2 a 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram, e todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. Agora segura o negócio aí. Segura aí, você vai sentar daqui a pouquinho.
Deus, ele fez isso tudo, ele pediu tudo isso. E ele falou depois, no final do versículo 16, e o Senhor fechou a porta da arca. O Senhor fechou a porta da arca. Pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor fechou a porta da arca, não foi Noé, não foi aquelas alegorias daquele filme. Tem um filme que a gente viu, né, que é o Noé, que parece assim, o Noé, o filme que não é uma heresia só, uma coisa maluca, uma coisa, sabe, o cara deve ter usado muita droga para fazer aquele tipo de filme. E o que acontece? A Bíblia fala que não foi que eles colocaram correntes e saíram puxando, ou que ele fez uma porta e os filhos... Não, a Bíblia fala que o próprio Deus fechou a porta. Ele fechou a porta. E a história de Noé é uma história muito conhecida na Bíblia. Você escuta a história de Noé quando você está no departamento infantil, quando você cresce na fé, você escuta sobre as coisas de Noé. É uma das histórias mais conhecidas que existe na palavra de Deus. E muitos de nós queremos muitas vezes explicar como é que um cara maluco, com a sua família, com 4, 5 pessoas, teve a capacidade de ficar 100, 120 anos construindo um barco no meio do nada, e as pessoas olhando para ele, porque você não sabe o que é pressão, quando você tem que suportar as pessoas por 100 anos, falando de você. Ih, cara tá louco, construindo um barco, ele está maluco. E não é um barquinho qualquer, não era um negocinho assim, era um transatlântico, 100 metros, 130 metros de comprimento, 13 metros de altura, meu irmão, que maluquice. Mas as coisas de Deus não é para se explicar, meu irmão, ela é maluquice para aqueles que estão perecendo. As coisas de Deus são maluquice para aqueles que estão olhando. Muitas vezes, quando a gente comprou isso aqui, né, as pessoas olhavam para o apóstolo e falavam assim, quero ver como é que ele vai pagar. Porque é maluquice. Muitas vezes a gente vai fazer, sabe, eventos grandes na cidade, e o pessoal fala assim, olha para o apóstolo e fala assim, lá vem um sonhador. Meu irmão, José foi sonhador também, mas ele alcançou, sabe, o maior país, da maior potência bélica na época, a maior potência que existia, e foi governador só um pouquinho menor do que Faraó, porque Deus ouviu o coração dele. Não importa se Deus, sabe, te deu uma direção, fala assim, fica no barco, ou sai do barco, ou faz assim, ou constrói isso, ou faz aquilo, mas se Deus falou, Ele falou, e Deus falou com Noé, Ele não podia pegar o propósito, Ele não podia pegar esse pedido de Deus, e simplesmente falar assim, olha Deus, é o seguinte, não vai rolar não, hein, por que Noé? Não, poxa, não tem, nem chove aqui direito, eu vou construir um barco aqui no meio do nada. Ele podia questionar, mas Noé não questionou. E as coisas de Deus não tem que ser questionadas, as coisas de Deus têm que ser seguidas, as coisas de Deus têm que ser obedecidas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O seu caminho fica escuro se você não obedece a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo que você tem, no momento do dia mal, quando tudo vai bem, quando você casa, quando você tem problemas no seu casamento, quando você tem seus filhos, quando você tem problema com seus filhos, quando eles se formam, tudo é decorrente da igreja. A igreja ora por você, faz seu casamento, faz tudo que tem que fazer por você, eles oram. Quando você tem um problema, a gente traz para dentro do gabinete, tenta tratar, tenta fazer, e vai na frente palavra de Deus. Palavra de Deus, propósito de Deus. Se Deus uniu, não é para separar. Se Deus falou, é para fazer. Agora fica um bando de gente tentando questionar. Ai Deus, será que é para fazer mesmo? Se Deus falou, meu irmão, não questiona. Se Deus falou, Ele falou. E Deus falou com Noé, numa coisa de louco. Deus mandou ele construir uma arca. Meu irmão, é difícil explicar, não só a construção da arca, mas como é que aqueles bichos se organizaram, e foram de 2 a 2, entraram na arca. Que coisa louca, gente, que coisa mais maluca. Os bichos andando, o cavalinho perto do leãozinho. Poxa, se fosse comigo, eu ia olhar para eles assim e falar assim, o leão deve estar pensando que é o Big Mac dele chegando, né? Eu só vou viajar, isso aqui é só meu snack para comer no caminho.
Mas não, se organizaram, foram organizados, não teve contenda, não teve gente reclamando, não teve bicho relinchando, eu não quero ficar perto da zebra, eu não quero ficar perto da girafa, não teve isso, irmão. Vou te falar uma coisa, quando Deus te coloca no propósito, e Deus coloca outras pessoas junto com você, vocês não estão entendendo. Quando Deus te coloca no propósito e coloca outras pessoas com você, meu irmão, o teu rumo é a vitória. Não tem como errar. Não tem como errar. Não tem como dar errado. Não tem como sucumbir. E aqueles animais entrando, né? Noé construiu a arca, uma coisa de doido, os animais se aglomerando ali, e o povo olhando, né? Ué, o que está acontecendo? Não, porque vai chover amanhã e vocês vão tudo morrer. Simplesmente Noé ficou na arca, os bichos foram entrando, tudo chegando perto dele, foram entrando na arca. Porque quando Deus dá um propósito para alguma pessoa, até cobra vira animal de estimação. Até cavalo, meu irmão. Até animal. Respeita. E nós que somos seres criados, semelhança de Deus, imagem de Deus, quem somos nós para ficar reclamando? Ovelha não faz isso não, irmão. Ovelha vai muda para o sacrifício, mas não fala nada. Tem uns que são assim. Noé construiu a arca. E quando Deus mandou Noé construir, Ele deu as dimensões para Noé. E Ele falou assim, faz uma porta grande. E acredito que a porta era grande mesmo, porque tinha que caber 2 elefantes de uma vez, 2 girafas de uma vez, né? E os bichos passando ali. Mas, engraçado, que porta é lugar de acesso, né? Todo mundo pode entrar por uma porta aberta. Todo mundo entra. Coisa boa, coisa ruim, coisa legal, coisa que não é legal, coisa perigosa, ou coisa legal, ou coisa que é dócil. Tudo entra pela porta. Quando Deus falou com Noé, Ele construiu tudo, os bichos entraram e Deus fechou a porta. Pum. Não entra mais nada. Não foi Noé, mas Deus fechou a porta. Noé não sabia quanto tempo iria durar aquela viagem. Ele não sabia como seria aquela viagem. Aquele barco não tinha leme, não tinha quilha. Sabe o que é quilha? Quilha é um negócio que fica embaixo do barco assim. E como é que ele ia construir um barco com quilha daquele tamanho? Vai pendurar o barco aonde? Vai construir uma quilha. A quilha é um negócio que fica embaixo do barco, que fica debaixo da água, e ele direciona o navio, ou o barco, ou o jet ski, ou a lancha, fica ali embaixo, para não ficar rodando demais. Ele dá estabilidade na água. Não tinha isso. Não tinha leme. Não, eu vou para cá. Não, irmão. Aquele barco foi construído, de repente começou a chover, aquele lugar começou a encher de água. Eu acredito que quando o barco começou a flutuar, ainda tinha uns pontos assim, umas montanhas, umas árvores altas, que aquele barco flutuando foi batendo naquele negócio, foi batendo naqueles locais, porque não tinha leme, o único leme que ele tinha era o Senhor. E no meio da pressão, meu irmão, só quem te segura é Deus. No meio da adversidade, só quem te segura é Deus. Você acha que está ali, ó? Você acha que você está no controle? Conversa, irmão. Quem está no controle é o Senhor. Aquele barco ia de um lado para outro, batendo nos locais. E Noé não via, não tinha janela, meu irmão. Tinha uma, mas essa eu vou falar depois. Não tinha como ele ficar olhando, ele só sentia as pancadas. Bum, bum. Só sentia as pancadas.
Aquele vento vinha, o dilúvio veio, deve ter vindo vento, deve ter vindo, sabe, o furacão. Eu não sei qual a pressão que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei o que você está sentindo hoje, ou por que você veio para a igreja hoje. Mas eu quero dizer o seguinte: se Deus segurar no leme da sua vida, essa pressão vai ter que sair. Porque Deus está segurando na porta. É Ele que está segurando. Ele que fechou. A responsabilidade é dele. E meu irmão, eu aprendi uma coisa aqui na igreja: porta que Deus fecha, ninguém abre. Porta que Deus fecha, meu irmão, o diabo não abre, a adversidade não abre, concorrência não abre. Ah, o irmão que saiu zangadinho da igreja também não abre, não. Porque a porta que Deus fecha. Ah, pastor, está doendo, é quanta pressão, não consigo suportar. Ai, meu Deus, pastor, como é que é esse negócio? Pastor, quanto tempo? Meu irmão, só segura no barco. Fica quietinho. Aproveita a viagem. Vai ter muita emoção. Mas aproveita a viagem, irmão. E assim foi um ano. Foi um ano a viagem. Meu irmão, muitas pessoas estão do lado do barco, do lado de dentro do barco. E estão olhando para essas situações todas, questionando muitas coisas. E infelizmente alguns abrem a porta e preferem morrer afogado do que permanecer dentro do barco e ver a vitória depois. Muitas pessoas que estão no barco, que precisam, Jean, da promessa de Deus realizada, não esperam o tempo da promessa. Elas simplesmente abandonam. Rato abandona o barco antes. Quando ele vê a água entrando, ele tem medo de água, ele abandona. E Deus diz para você, meu irmão, aguenta firme. Aguenta onde eu te plantei, eu te coloquei. Fica no mesmo lugar. Não se preocupa, porque eu estou segurando a porta do lado de fora. Eu estou segurando a pressão. Eu estou segurando a adversidade. Não se preocupa com aquilo que você está sentindo. Se preocupa com aquilo que eu vou fazer na sua vida. Não se preocupe, meu irmão, com o que está acontecendo. A minha mão, a mão do Senhor, está te sustentando. Está te segurando. Está te olhando, te colocando no lugar onde elas têm que estar. E o Senhor estava no controle da viagem. Mas Deus falou uma outra coisa para Noé. Ele deu uma porta enorme para aquele transatlântico. Mas ele pediu para Noé fazer uma janelinha de 45 centímetros no teto. Olha só. Faça-me um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral. Uau! E uma janelinha lá em cima. Noé fez a arca da forma que Deus pediu para ele fazer. Fez na dimensão, mediu tudo, cortou tudo, colocou betume dentro, betume fora, para suportar, colocou tudo que Deus falou para ele. Mas quando Deus mandou fazer o teto, Deus mandou fazer uma porta. Aquela porta não tinha como você abrir ela, Deus que estava sustentando ali. Deus que estava segurando aquela porta. Deus que estava olhando para aquela situação, falou assim: não, irmão, eu seguro a porta, mas a janela que dá para o céu, o controle está nas suas mãos. Noé não tinha a maçaneta, ou a chave, ou o acesso para o lado de fora através da porta. Mas se ele olhasse para cima, ele viu o céu do Senhor, por aquela janelinha de 45 centímetros, onde aqueles 45 centímetros, ele via a esperança que Deus tinha para aquela situação, ele via o livramento para aquela situação. Aquela janela representava, sabe o que? O livramento do Senhor sobre a vida de Noé. Uma porta é um acesso para muitas coisas entrarem. Deus fechou a porta do lado de fora. Por que Deus fechou a porta do lado de fora? Porque Ele não queria que Noé tivesse contato com aquele mundo como ele estava. Deus resolveu destruir aquele mundo. Ele falou assim: eu vou destruir, porque aquele povo está muito rebelde.
o povo, ele está muito diferente do que eu criei. O povo está adorando outras coisas, está sendo rebelde, eles estão se matando, eles estão, sabe, tendo violência naquele povo. Eu não quero mais saber, eu me entristeci. E eu vou destruir o povo. Mas por causa de Noé, Deus, ele redimiu toda a humanidade através de Noé. Aí que vem o legal da história. O mundo tinha toda essa situação, e Deus fechou a porta do lado de fora, porque Ele não queria que Noé se contaminasse com aquele mundo onde ele estava. Por isso que Ele deu 120 anos de trabalho para Noé, para ele não se focar em outra coisa, ficar só nas coisas de Deus. Quando Deus tirou aquele povo todo, aquela situação toda, aquela janela foi a única coisa que sustentou Noé. Quero dizer uma coisa para você: a sua porta pode ter fechado, a sua porta pode estar fechada, pode estar lacrada, você pode não ver jeito de você acessar, mas se você tiver uma janela com conexão para o Senhor, meu irmão, tudo pode acontecer na sua vida. Deus pode redimir tudo aquilo que está parado, Ele pode dar vida àquilo que estava morto, Ele pode te dar uma nova caminhada para aquilo que parecia que tinha acabado. Meu irmão, aquela arca não tinha nada mais, nada menos que um monte de bicho e uma família, mas através de um monte de bicho e uma família, Deus reconstruiu tudo, porque Ele colocou uma janelinha que você pode acessar na sua casa. É só você colocar o joelho no chão, é só você orar, é só você pedir, é só você não sair do propósito, que Deus vai falar: olha, eu te dou essa janela para você olhar para mim nos momentos de problema, de adversidade, nos problemas mais duros que você tem. Olha para a janela. Ministério da Fé, olha para a janela, olha para a janela, olha para a janela. A Bíblia fala que eu abrirei janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Meu irmão, você quer ter bênção? Olha para a janela. Você quer ter salvação? Olha para a janela. Você quer ter nova vida? Você quer conquistar aquilo tudo que Deus tem para você? Olha para a janela. Olha para a janela. Olha para a janela. Olha para a janela. Heraldo, olha para a janela. Pastor Riba, olha para a janela. Muitas vezes nós estamos vendo situações, sabe, muitas vezes financeiramente a gente está abalado. Olha para a janela. Sabe, sentimentalmente a gente pode estar com problema. Não olhe para a porta que está olhando para você do lado de fora. Olha para a janela. Não fica, sabe, não se corrompe com o que o mundo tem. Olha para a janela. Veja a janela, siga o que a janela está falando para você, porque a janela é o segredo. A janela é o segredo. A porta, meu irmão, pode entrar qualquer coisa, mas na janela, só quem está do lado de dentro sabe o acesso que vai dar. Olha para a janela. Se dependesse de mim, de você, se não fosse Deus fazendo uma janela para a gente, muitas pessoas já teriam largado o barco. Ah, esse casamento não dá para mim. Ah, esse trabalho não dá para mim. Vou mudar de país, vou tentar a vida lá fora, vou largar tudo. Está abandonando o barco, irmão? Está abandonando o barco? Você está saltando o barco, você vai morrer afogado. Olha para a janela. Olha para a janela. Se concentra na janela. Para de ficar olhando para o que o mundo tem. A promessa está na janela. Deus viu a perversidade daquele povo, mas Deus fez a janela. Ele deu a janela para que você venha acessar. A janela te ajuda a suportar no dia mau. A janela te ajuda a não errar quando tudo parece que está errado. Você vai ficar aí, é um bando de gente falando no ouvido dos outros. Sabe por quê? Porque perderam a noção da janela. É um bando de gente querendo tirar gente de igreja, porque não tem janela, tem só porta, e porta larga.
entra qualquer coisa, faz qualquer coisa, recebe qualquer um, tem aliança com qualquer um. Meu irmão, eu estou na janela, ministério da fé. Eu estou na janela, ministério da fé. Eu estou na janela do meu casamento com Débora Deodato Farage. Eu estou na janela, sabe do que? Do propósito de Deus. Eu estou na janela, eu não sei onde você está não, mas eu estou na janela. Sabe por que eu estou na janela? Porque quando me falta forças, eu olho para Deus. Quando me falta, sabe, as respostas, eu olho para Deus. Quando me falta condições, eu olho para Deus. As janelas, meu irmão, elas dizem muita coisa. Mas a janela, ela não é só para você acessar quando você está com problema. É para você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por você. Olha para a janela. Esquece o mundo como ele está. Tem muita gente querendo acessar o mundo. Ah, pastor, vou dar só uma espiadinha. Está amarrado. Está amarrado, irmão. Você vai ficar todo assim, ó, igual o leão. Vai ficar todo torto. Sabe por quê? Porque crente, quando faz coisa errada, sempre é descoberto. Engraçado que tem gente que acha que está escondido em lugares assim. Aí de repente você vai lá, faz o erro. Quer errar? Não, hoje eu vou errar, mas vou errar com força hoje. Aí o que acontece? Encontra outro crente lá. Aí fala assim, ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vim te buscar, rapaz. Crente está estragado por pecado. Não olha para a porta mais, irmão. É perversidade demais. É coisa ruim demais. É muita coisa ruim, olha só o que Deus fala. Perversidade. Sabe, a inclinação dos pensamentos do seu coração somente para o mal. Meu irmão, o mundo não tem coisa boa para você não. O mundo tem inclinação para você, para fazer você fazer o mal. O mundo quer que você se associe para tirar você da bênção, porque eles não estão mais. E o desafio do diabo não é tirar você da igreja. Ele não quer isso não, ele quer que você fique frio aqui dentro, e que você fique um fofoqueiro aqui dentro, e que você fique um questionador aqui dentro. Mas na arca não tinha isso. Na arca, meu irmão, o mal todo foi lá pelo ralo. Sabe por quê? Porque Noé tinha uma janela. E nessa noite, Deus está te dando uma janela. Deus está te dando um acesso. Pastor, mas como é que eu acesso essa janela? Todos vocês podem acessar. Mas antes de tudo, você precisa fazer algo na presença de Deus. Você precisa acessar essa janela. Como é que você vai fazer isso? Gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque Deus tem um acesso para você. Você não é um bastardo. Você não é uma pessoa desprezível. Eu não sei que erros você cometeu, mas Deus não se lembra desses erros, assim como eu não sei. Deus não quer saber do que você errou. Ele não quer saber do que você fez lá atrás. Ele quer saber do que você vai fazer daqui para frente. Porque o nosso Deus não é um tirano que vai apontar o dedo para o seu pecado, o seu erro. Ele não quer isso. Ele quer que você tenha uma segunda milha, porque assim como Ele fez com Noé, Ele enviou Jesus, para que todo aquele que crê, todo aquele que confessa, todo aquele que pede, todo aquele que fala, todo aquele que, sabe, acredita no nome do Senhor Jesus, esses são salvos. E o Senhor, que eu conheço, Ele quer salvar você, sabe do quê? Dessa tormenta que você está. Ele quer salvar você desse problema que você está. Pastor, eu faço um monte de coisa, nada dá certo. Você precisa da janela. Pastor, tudo que eu faço parece que dá errado. O meu dinheiro parece que eu coloco numa sacola que tem um buraco e aí não sei para onde vai. Meu irmão, você está precisando da janela. Você está precisando da bênção de Deus. Você está precisando da prosperidade de Deus. Você está precisando de que Deus entre na sua vida e mude. E, sabe, e tire você desse centro e coloque você no centro da vontade dEle. Porque só assim você vai dar certo.